Amado, abra comigo em Êxodo 23, 20. Como eu quero compartilhar com vocês que estão aqui, também com aqueles que estão online, e hoje à noite, às 18 horas, essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para poder compartilhar com você. Esse texto, ele traz uma verdade muito profunda nesse tempo tão importante que a gente está vivendo. A igreja, ela tem que ter resposta ao seu tempo, e é isso que a gente busca o tempo todo. Eu vou falar hoje sobre o medo do que desconhecemos. Vamos falar juntos? Tenha medo de falar não, vamos lá? O medo do que desconhecemos. Esse é o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que eu pudesse hoje trazer essa conversa, mas ao mesmo tempo, querido, um posicionamento como igreja. Igreja, querido, atua no mundo espiritual. Nós podemos ter consciência das coisas naturais, por isso que é natural que decisões estão sendo tomadas por pessoas especializadas, você vai seguir cada uma delas. Não vou lavar minha mão, eu sou servo de Deus e Deus está comigo, não vou usar o álcool em gel, eu não vou me cuidar porque o sangue do cordeiro, amado, não. Seja simples como a pomba, mas prudente como as serpentes. Você tem que saber usar a sua sabedoria em qualquer situação. Porém, eu quero falar hoje sobre o mundo espiritual. Real, verdadeiro. Não sei se você sabe, a oração funciona. Oração funciona, amém? Então a tua oração guarda a tua casa, guarda a tua família, a tua semente, a tua... Diz, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. O tema é o medo do que desconhecemos. Se eu dissesse para você que existe girafa branca, você acreditaria? Sim, até porque você vai ver essa foto, caçadores quenianos, deve estar por aí, né? Caçadores quenianos, eles 2 ou 1 semana atrás, mataram a única que é a girafa fêmea e o filhote dela, que eram guardados cuidadosamente no Quênia, porque não era só por causa do turismo, mas por causa de ser algo, uma relíquia. E você acredita que caçadores mataram esses 2 animais, eu não sei se há 1 ou 2 semanas atrás. Mas se eu dissesse para você que existe girafa branca, talvez um tempo atrás, você ia dizer, não, eu nunca vi. Na época que não tinha o advento da internet, que nos dava acesso ao Google, sei lá, e colocar girafa branca, aparecer a foto, você ia dizer o quê? Só se me mostrar. Só se eu for lá na África, só se eu for em algum lugar. Por quê? Porque na nossa mente, você não percebe, não tem como. É como se você falar de uma zebra, e ela não era albina, essa girafa. Na verdade, existe o tigre, que é albino, existe, mas ela não era albina. Então era realmente algo diferente. Aí você descobre, mas é uma coisa nova, né? Por que a gente tem medo daquilo que nós não conhecemos? Se eu dissesse para você que existe o cisne negro, é interessante, né? Porque o mundo antigo, querido, até a descoberta da Austrália, ninguém imaginava que um cisne podia ser negro. Só que eles foram guardados em zoológicos, cuidados na Austrália, só que alguns deles fugiram. E começaram a aparecer em outros lugares do mundo, cisne negro. Eles são relíquias, porque você só sabe se fala de cisne branco. A nossa mente já está programada para as coisas objetivas. A gente não gosta daquilo que é desconhecido, apesar de um cisne não fazer mal para ninguém, mas você brigaria com alguém e dizer, meu filho, não existe isso. Não tem girafa branca, não tem cisne preto. E você vai começar a perceber que quantas descobertas foram acontecendo na sua existência. Conte os eventos importantes. Eu gosto muito quando eu olho o dia do meu nascimento. Um dia eu acessei a Folha de São Paulo, um desses jornais mais antigos, e você tem acesso para descobrir o que aconteceu. Eu fui lá, dia 16 de dezembro de 1968. Guarde essa data aí, está na sua agenda. Tá, escreve assim, presente, só isso, e continua a nossa palavra aqui. 16/12/68. Aí estava saindo a notícia de capa de jornal, é que o homem tinha pisado na lua. Então você consegue descobrir aquilo que aconteceu no decorrer da tua história. E claro, depois estudando um pouco mais da história, eu fui descobrir uma série de eventos, acontecimentos, que na minha época da infância, adolescência, eu nem entendia nada. Eu só tinha notícia do que chegava. E você começa a pontuar
Quantas mudanças tecnológicas, invenções que aconteceram em nosso ambiente desde que você nasceu e até o tempo de hoje. A questão é o seguinte: esses eventos foram esperados? Na sua maioria, não. Foram adventos, foram situações que ninguém imaginava. Alguns deles se tornou um espanto no seu tempo, como se descobriu o cisne negro na Austrália, na sua descoberta da Austrália. Como não muito tempo se teve uma girafa branca. Isso não vai parar, porque no fundo do mar, em tantos lugares, vai se descobrir muitas coisas. O que eu quero trazer com esse entendimento tão simples: quantos desses acontecimentos, desde que você nasceu, eles foram programados? A grande maioria, não. Eles simplesmente aconteceram. Isso mostra para nós que não há como você prever o futuro. Não tem como você nortear daqui a 10 anos. Os cientistas, as pessoas que trabalham nesse aspecto, elas tentam discernir algumas coisas e serem como profetas do futuro, trazendo para nós informações que são positivas, negativas. Eu me lembro quantas vezes já se falou que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, de que o anticristo já se levantou, que é aquele, é esse, todo mundo aponta que vai vir a paz mundial entre Israel e os muçulmanos. E na verdade a gente não tem essa compreensão tão clara. Aquilo que nunca foi esperado, até que você viu o primeiro. Depois que você viu o cisne negro, a girafa branca, a sua mente agora já está pronta para o acontecimento. Se alguém falar, você vai falar: não, tem sim. E você já não vai ficar tão claramente dizendo assim: olha, cisne, falou de cisne, manda desenhar um cisne. Meu filho, você desenhou um cisne preto, é porque tem. Agora, o que isso significa? Um escritor chamado Humberto Eco, ele na verdade é um dos poucos que pertence à classe dos acadêmicos enciclopédicos, né? Eles são pessoas, um deles, como Humberto Eco, que chamam ainda de uma enciclopédia que tem quase 30 mil livros. É quase que uma relíquia hoje um homem ter tanto livro assim. E é interessante que ele diz o seguinte, que ao entrar na sua biblioteca, existem dois tipos de gente. Aqueles que olham os 30 mil livros, ou quase 30 mil livros, e diz: uau! E logo vem a próxima pergunta: quais deles você já leu? Eu não tenho 30 mil livros em casa, não sei se Silvia sabe quanto temos, mas deve beirar os 1000 pelo menos. E na minha pequena parede de livros, alguém chega e faz isso, eu imagino uma de 30 mil livros. E a pergunta é natural, eu já vi muita gente chega à minha casa quando vê falar: pastor, me diz quais deles você leu. E é interessante porque ele tem uma perspectiva sobre isso, que ele diz que livros não lidos, né? Ou seja, livros lidos são muito menos valiosos do que livros que não foram lidos ainda. Porque aqueles que você não leu, eles têm muito mais valor, porque encontram-se neles descoberta que o teu cérebro, a tua mente nunca conseguiu acessar. E existem aqueles outros que simplesmente olham a biblioteca dele. E ele diz sobre isso, falando que a biblioteca de alguém, ela tem que ter um investimento, o máximo que você puder, daquilo que você ainda não conhece. E ainda vai adiante, quanto mais velho você ficar, mais você vai ter livros que você não leu. Aí eu fiquei até em paz quando eu vi esse relatório de Humberto Eco, porque a minha mulher compra livro, eu falo: mulher, não está cabendo aqui mais. Aí a pergunta é a seguinte: eu pego aqueles 10 novos livros, eu falo assim, eu tenho que ler os 10. Mas ele me trouxe uma tranquilidade, de quanto mais o tempo passa, mais a gente está atrás daquilo que não sabemos. E muitos livros não lidos são verdadeiras relíquias que eu guardo lá na minha biblioteca. Eu tenho livro há 30 anos lá. Então tem relíquias que alguns deles eu não consegui folhear ainda. Mas são relíquias que vão me dar descobertas futuras. Então quanto mais você souber, maiores serão as pilhas de livros não lidos que você vai ter. Pense um pouco sobre alguns acontecimentos mundiais. 11 de setembro de 2001. Eu me lembro exatamente onde eu estava. A gente tinha uma casa aqui ao lado, né? Não foi nessa casa que a gente estava reunido. A gente abriu uma porta numa casa que a gente havia alugado, além da estrutura que tinha, e tinha ali no muro da igreja, reunido com a equipe de líderes do ministério. E a gente reunido, de repente, em 11 de setembro de 2001, de repente alguém trouxe a notícia, a gente começou a sair dali de dentro da reunião, olhar o que tinha acontecido sobre o atentado das Torres Gêmeas. É interessante que esse atentado, querido, ele abalou o mundo. Ele abalou o mundo, foi um acontecimento que a grande pergunta é: se alguém soubesse no dia 10, olhe bem, no dia 10,
a possibilidade real desse acontecimento e ele não tivesse acontecido, você ia dizer, apóstolo, seria uma grande bênção para o mundo inteiro. Será? Porque quais as mudanças que aquele acontecimento provocou nas nações da terra? Quais foram as mudanças que aconteceram na cultura de um país que estava completamente engessado? Apóstolo, você está defendendo? Nunca. Eu nunca vou defender essa tragédia. Eu quero dizer para você que esse acontecimento talvez não teria acontecido esse. Mas qual outra coisa que teria acontecido? Não sei. Mas uma outra situação teria sido algo que abalaria as nações da terra. Então eu fico olhando sobre isso, a respeito, querido, de o que isso causa em muitos ambientes, as mudanças nos negócios. Por quê? Existe uma premissa para os empresários e aqueles que trabalham com liderança. Quanto mais inesperado for o sucesso de um empreendimento, menor número de concorrentes vai ter. Por quê? Porque quanto mais inesperado for, porque todo mundo vai para o mesmo caminho, de repente alguém vai na contramão e alguém diz, como pode aquele indivíduo ter conseguido resultados? Porque exatamente ele está andando fora de uma cartilha. O mais bem-sucedido será aquele que implementa novas ideias diante de um cenário tão óbvio. Você lembra do tsunami 2004? Quem se lembra desse dia? Foi um grande acontecimento mundial. Foi no Oceano Pacífico. Caso fosse esperado, você sabe que não teria turista lá, o povo não estaria no mesmo lugar, as pessoas não estariam expostas a esse momento, mas assustou o mundo inteiro. Até gente como nós que nem moramos próximo. Até gente como nós que não tinha um parente lá. Não sei se alguém tinha, mas eu não tinha. Alguém que não tinha um amigo lá, mas abalou as nações da terra porque começou a se criar meios para se proteger o mundo disso. Aí começou a se criar ferramentas, começou a se descobrir novas informações que hoje são utilizadas para que num acontecimento como esse, pessoas pudessem ser futuramente protegidas. Quem protege de verdade a gente, querido? O que você sabe não pode machucar você. Isso é claro. Porque você já sabe. Agora, aquilo que você não sabe, é isso que vai machucar você. E é por isso que nós temos o medo do desconhecido. Será que isso é saudável? Será que isso é bíblico? Será que como servo de Deus eu posso andar nessa corda bamba com medo do amanhã, o que vai dizer sobre o coronavírus ou o próximo? Porque, irmãos, me perdoe, não é o primeiro nem o último acontecimento. Virão muitos outros. Quem está me entendendo aí, pode dizer amém. Eu não estou profetizando o mal, não. Eu estou dizendo que existe uma realidade ao nosso redor. A diferença é que você já vive a sua batalha interna há muito tempo, e essa agora é coletiva. A diferença é que alguns vão se esquecer dos problemas que têm e vão cuidar agora de um problema coletivo. A diferença é que as nações estão se unindo numa só condição. Aonde você precisa compreender que existe a incapacidade de prever o futuro. Fale comigo, a incapacidade de prever o futuro. Isso é tão tremendo que mostra para mim e para você o quanto pequeno nós somos. O quanto uma situação pode quebrar toda a estrutura da vida. Nós vivemos em rotinas, irmãos. Nós repetimos a segunda, a terça, não está acontecendo, então ora aí a Deus. E aí vai, né? A gente começa a programar a nossa vida achando que nada vai fugir o controle. O dinheiro entra, a gente paga essa conta, organiza tudo, tem que ser do jeito que a gente espera. De repente vem uma circunstância que quebra ricos, pobres, todo mundo começa a ter um pânico sobre o que está acontecendo, porque o indivíduo que tem lá 1 milhão de dólares, de euros, não mudou nada. Ele começa a perceber que o dinheiro dele não vai resolver o problema dele. O indivíduo que talvez vive do salário mínimo vai perceber também que ele foi atingido do mesmo jeito. O que nós vamos vendo aqui, querida, é que a gente não tem capacidade de prever o futuro. Você sabe com muita precisão o dia do teu nascimento. Alguns de nós, a mãe até deu uma força e disse o seguinte: o dia do seu aniversário, como foi do Zac esses dias, o Zac estava todo animado sábado de manhã. A senhora falou: você nasceu 6 horas da tarde, meu filho. Essa hora você não estava ainda nesse mundo aqui, você estava dentro da minha barriga. Aí ele falou: mãe, já estou comemorando assim mesmo, né? Porque ele gosta de festa, né? Quase que estragou a alegria do menino, porque ele falou: peraí, só depois das 6 que eu nasci, né? Então a gente sabe o dia, a gente sabe a hora, tem até foto desse dia. Mas nenhum de nós sabe o dia que vai morrer. Porque a gente tem a noção do que passou, mas a gente não sabe nada do futuro. O certidão de óbito, querido, já é outra história. De nascimento está aí na tua mão, está na sua gaveta, na sua casa.
mas a gente não sabe o futuro. Agora, por que eu vou ter medo do que eu não conheço? Eu só tenho medo do que eu não conheço quando aquilo que eu não conheço não está na mão daquele que é o Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que mandou o anjo e falou, eu mando o anjo na tua frente e ele vai abrir o caminho, porque eu mando o anjo, não é porque você é bom, eu mando o anjo é para que ele conclua aquilo que eu falei, vai acontecer na tua história e vai acontecer na tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. A gente não prevê o futuro. Você vê que na economia, a gente vê aqui os experts, especialistas, que produzem projeções dos déficits que vão acontecer na Previdência Social daqui a 30 anos. Irmão, isso causa um pânico no Brasil, causa um pânico. Aí você descobre que o que eles estão falando pode fazer sentido. É racional, é matemático. Só que não tem nenhuma noção de que isso é verdadeiro. Porque não dá para prever nem a próxima estação, querido. Não está dando nem para prever o mês de abril. 14 meses, em 14 dias, alguns até mais, daqui a 9 meses vai nascer bastante criança. Não, isso eu já sei, né? Já dá para prever, né? Que vai acontecer. Agora o que acontece é que tem coisas que não dá para prever. Que significa o quê? Que às vezes eu junto um dinheiro e falo assim, eu estou tranquilo. Não, se eu estou tranquilo, se eu sou dizimista. Se juntar dinheiro, pode mudar uma moeda, botar um zero a mais lá, teu 100 mil não vira nem 10, não vira nem 1000. E você, ó, como há muito tempo atrás, na época do Collor, eu morava no Mato Grosso. De repente chegou a notícia que ele deixou R$50 na conta de cada pessoa. Um fazendeiro dos mais ricos de Barra do Bugres amanheceu enforcado. Ele se suicidou, ele era milionário. Ele tinha cabeça e cabeça, ele entrou em pânico. Porque todas as contas dele tinham R$50. Porque ele acreditava no dinheiro dele. Ele acreditava naquilo que ele possuía. Mas um dia alguém tirou dele, ele foi e se matou. Porque a gente não entende, o ser humano não compreende, querido, que quem guarda você é o Senhor. Eu queria tanto que você tivesse mais fé para falar isso. E em todas as áreas da sua vida. É aquele que cuida e guarda o teu caminho. Como disse, eu não vou ser imprudente, mas eu preciso caminhar na minha fé. Eu preciso crer naquilo que a palavra me garante. O que é surpreendente é a magnitude desses erros de previsões que tem na economia, na área social, na política. E os indivíduos continuam petulantes como são. Porque eles não estão entendendo que eles não têm o domínio, eles podem fazer conta matemática, mas quem mexe a natureza, um tsunami, qualquer coisa que acontece, muda tudo no mundo inteiro. O mundo globalizado, então, querido, mudou tudo. Se acontecesse algo na China, até chegar aqui, nem chegava, porque ia morrer no navio. Vírus não chegava, agora chega tudo rápido, alguém pega um avião e já traz. O mundo globalizado comunica tudo ao mesmo tempo. Então a gente está chegando ao final dos tempos. E eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que compreender que a sua vida tem que estar mais firme com o Senhor. Você precisa caminhar mais próximo do Senhor. É interessante que nessa questão daquilo que não sabemos, é que a estratégia para os descobridores e empreendedores é contar menos com planejamento estruturado. É tão interessante que parece uma antítese isso aqui, uma coisa ao contrário. Porque normalmente nós estudamos para planejar. Eu sou dono de uma frase que diz: quem se adianta, governa. Mas o que eu quero dizer para você, que o que vai fazer, o que faz diferença nesse mundo hoje, nesse mundo de empreendedorismo, é exatamente contar menos com o planejado. Porque é exatamente quando ele entra nesse inesperado. Exatamente no meio de crises como essa que vão aparecer chances e portais que vão se abrir. E não pense em dinheiro, pense em vidas. Porque muita gente da tua casa vai bater na tua porta e vai dizer: ora por mim, porque eu preciso desse Deus teu, porque eu não consigo dormir, eu não consigo ter paz. E você vai dizer: eu vou dar paz a você, não o mundo dá. A paz que Cristo vai lhe dar é uma paz que excede todo entendimento. Ah, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Agora, o que fazer diante do cenário que estamos vivendo? Literalmente, flutuando à mercê do desconhecido. A gente está, querido. A notícia que chegou essa semana, creio que isso é real, é que tinha que ser de lá, né? Os cientistas de Israel já descobriram a vacina. Tinha que ser de lá, né, irmãos? E próximo, máximo em maio, estão espalhando pelo mundo. Mas independente disso, querido, a gente está flutuando à mercê do desconhecido. Como eu disse na minha oração, um vírus que atravessou oceanos, florestas, continentes, e ninguém controla.
Ninguém controla esse endemoniado, né? Porque não é um demônio esse negócio, né? Aí você não entende como isso pode abalar o mundo. Por quê? Porque é desconhecido, irmãos. Eu não vou entrar aqui em estatística, porque está ouvindo o dia inteiro, inclusive algumas erradas. A internet hoje ela promove uma bagunça. Mas eu e você sabemos que tem enfermidades que matam muito mais do que o coronavírus. Você já sabe disso. Que já matou hoje de manhã muito mais gente no mundo do que o coronavírus está matando. Mas a grande questão não é essa, a questão é desconhecida, é o cisne preto. É a girafa branca, não estou gostando. Até então eu estava feliz porque não tinha cisne preto, mas agora tem um, quer dizer, atrapalhou minha mente. Só que muitas coisas novas vão surgir na tua vida. E você tem que entender que o desconhecido para você não significa que não exista. O mundo espiritual é invisível, mas ele é tão real que o dia que você entender vencer os obstáculos da tua vida, e você não vai sair de casa nenhum momento sem orar ao Senhor e proteger a tua vida e colocar a bênção de Deus, orando o Salmo 91, dizendo que o Senhor é aquele que guarda você no esconderijo do Altíssimo. Então situações como essa, querido, no mínimo sensibiliza a gente, no mínimo acorda a gente. Só que aí que entra uma questão importante. Fale comigo assim, o que aprendemos? Mas de verdade, eu não estou subestimando o momento, mas ele vai passar. A grande questão, seja um momento tão coletivo e mundial, seja aquele momento que você vive na tua casa. A descoberta de uma doença aqui dentro da família. Ninguém está sabendo, ninguém está vivendo, mas você está vivendo. E ele vai passar também. Mas a grande questão, a pergunta áurea para mim sempre na minha vida, querida, é o que aprendemos com isso? Deixa eu te contar qual a tendência mundial quanto a isso aí. Por exemplo, quando houve a Grande Guerra, os franceses, para se proteger dos alemães, eles construíram a chamada linha Maginot. A linha Maginot, querida, é interessante, que são muros que eles fizeram, com projeções, inclusive, de fazer quase que uma estrutura de comércios, chamada linha Maginot. Essa linha feita pelos franceses foi, sabe o quê? Baseada num princípio. Eles conseguiram captar todas as áreas que os alemães entraram com facilidade. Eles viram toda a estratégia dos alemães que eles entraram com facilidade. Sabe o que fizeram? Fizeram uma muralha nesses lugares. Fizeram a linha Maginot. Eles criaram uma proteção. Só que aí veio Hitler, sabe o que ele fez? Ele deu a volta e passou na parte que não tinha muro e entrou e fez a festa dele. Porque o ser humano é muito óbvio. Ele só se protege daquilo que ele agora conhece, mas ele não está entendendo que aquilo é só uma metáfora para o futuro. Então eles criaram uma proteção do óbvio. É como está acontecendo agora, o coronavírus. Alguém vai arrumar vacina disso, até resolver o problema do mundo, não vai resolver, querido. O problema do ser humano só se resolve quando o ser humano tiver um encontro com Deus. Porque não tem como você criar situações objetivas. Eu quero te mostrar isso, porque a rota da invasão foi exatamente no lugar que eles criaram essa linha, e depois nada mudou. Deixa eu te dar uma outra estatística. Irmãos, os grandes estudiosos sobre a religião, pesquisadores da religião nos Estados Unidos, eles chegaram a uma conclusão absurda. Que depois do 11 de setembro, do acontecimento que houve 11 de setembro, no primeiro mês após, as igrejas aumentaram em 42% de frequência. Peraí, você não está entendendo. Um local que tinha 100 pessoas tinha 140, um local que tinha 1.000 pessoas foi para 1.400. Em um mês. Você sabe o que é um culto? Domingo passou a chegar no outro domingo, depois do acontecimento do 11 de setembro, ele levar um susto. Porque os parentes teus vêm, nem todo mundo, você nem convidou, aquele que você convidou um ano atrás, ele fala, onde que é a igreja? Onde que vai? 42% dos americanos, das igrejas, aumentaram porque os americanos entraram em pânico do que aconteceu. Aí criaram a linha Maginot de novo. O que eles fizeram? Eles começaram a criar um padrão para resolver o problema do 11 de setembro. Então agora eu viajo de avião muito, você chega, está lá, está trancado. Você não tem como visitar mais o piloto, fazer aquela fezinha, ficar olhando lá o que antigamente você tinha, né? Se você é um passageiro VIP, o cara te leva lá, você quer ver a cabine? Não vê nada, o indivíduo está fechado, trancado, é blindado. Eles mudaram. Todo voo internacional tem um agente disfarçado. Ele viaja sendo do nosso lado, você nem sabe. Mas ele é um agente que viaja em todos os aviões, ele fica paisana. Por quê? Porque o 11 de setembro mudou a cultura, mudou a regra, mas resolveu o problema? Não resolveu.
Porque alguém vai criar uma coisa nova que ainda ninguém sabe, desculpa, mas é assim o ser humano, e vai criar uma nova catástrofe, e depois vamos criar uma nova linha marginal, e vamos dizer, vamos resolver o problema. Então perceba uma coisa, por que as pessoas foram para o culto na América por 3 meses, lotou as igrejas? Porque sabe o que aconteceu, pastor Rodrigo? Depois de 3 meses, esse pessoal vazou de novo. Voltou a beber, voltou para suas raves, voltou para a sua vida, voltou para o seu adultério e voltou para tudo que tinha que fazer. Porque são regidos pelo medo. É um povo que está esperando a próxima tragédia. Aí você vai entender Sodoma e Gomorra. Você vai entender as catástrofes mundiais. Mas é Deus que está pesando a mão? Não, irmão. Deus tirando a mão. Porque Deus não precisa pesar. Deus só tira. Se Ele tirar a mão, ai da gente. Na verdade, Deus está com a mão onde muitos estão vivendo da misericórdia da tua oração. Já te expliquei isso aqui na igreja. Só que fatos como esse, eu não sou o pregador do caos e vou usar isso para evangelizar você, não. Porque a minha pregação não é pregação do medo. Mas eu não posso subestimar que esse é um tempo que muitas pessoas vão correr e vão vir para a igreja. Vão lá para a sua célula, vão pedir oração para você. Mas a grande questão é daqui a 3 meses, vão esquecer do corona de novo, vão viver a sua vida, vão ir para o inferno, vai morrer um monte de gente sem Deus. E aonde que mudança foi? Então o que eu aprendi com isso? Fala para o teu irmão aí, o que eu aprendi com isso? Irmãos, alguma coisa a gente vai aprender com toda essa situação. Alguma coisa a gente vai mudar na nossa vida. Se essas pessoas vão vir e ir, eu não sei. Mas muitos vão vir e ficar, amém, querido? Seja pelo medo, não importa. Eu quando aceitei Jesus, na primeira vez, após teve a segunda, acho que teve, mas a primeira foi por medo de ir para o inferno. Porque o pregador começou a falar tanto do inferno que eu logo fui para frente, falei, não quero esse treco para a minha vida não. Eu não sou um pregador que bota o medo do inferno, mas de vez em quando é bom. Um dia um pastor falou para mim assim, apóstolo, você faz uma campanha na tua igreja que você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, o quê? Prega 2, 3 semanas só sobre o inferno. Eu falei, já fiz. Não sei se você lembra. Eu comecei a falar do irmão, lotou, teve um dia que tinha gente até... Mas o que tem que entender é que nós como igreja, nas próximas semanas, eu não sei o que vai acontecer. Essa é a grande questão. Mas eu sei que nós vamos aprender alguma coisa com isso. E nós vamos nos posicionar para sermos como coluna para aqueles que estão desesperados. Melhora essa cara aí, olha para mim com essa cara de coronavírus, na hora com a cara boa. Você está com a cara que parece que já pegou você. Não pegou não, em nome de Jesus. Praga alguma chega na tua tenda aí. Mas você vai ser essa coluna, querido, que vai entender que esse processo, se ele vai demorar X ou Y tempo, não importa. Nós vamos ser mais fortes quando terminar esse momento. A tua casa vai ser mais forte, a tua fé vai ser mais forte, a tua fidelidade vai ser mais forte. E você está pronto para entender esse cenário, que não é o último, nem o primeiro, não é o primeiro nem o último, mas que você como servo de Deus caminha numa convicção. Cristo, Ele é o meu Senhor. Dá outra salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Você sabia de uma coisa, querido? Só alcança livramento quem ousa. Você pode falar comigo? Só alcança livramento quem ousa. Eu fico me lembrando da história daquela mulher do fluxo de sangue. Na Bíblia está lotado de textos, no Novo Testamento, de pessoas que não podiam se aproximar de multidão. Ele tinha um coronavírus da época, a mulher do fluxo de sangue, o leproso e aí por diante. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que era uma mulher rica. Ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha na vida dela para poder se curar. Ela gastou com os melhores médicos. Ela gastou tanto dinheiro que ela foi viver à margem da sociedade. E ela dizia, se Cristo passar por aqui, eu serei curada. O dia que ela foi em direção a Jesus, ela não teve resistência física, porque a doença dela abria caminho. Você sabe disso. O indivíduo que via ela passando, opa, imunda não toca. Mas ela teve resistência verbal, que às vezes é pior do que a física. Você às vezes não tem uma resistência de ninguém segurando você, mas pior é quando alguém está liberando palavra de confissão contrária o tempo todo, dizendo não vai dar certo, você não vai conseguir, você não pode, você não merece. Então ela sofreu a resistência pior que existe. Porque alguém te segurar é um sentimento, mas alguém liberar uma palavra te mata. Mas essa mulher permaneceu firme. Os irmãos se lembram que ela tocou na ponta da orla da veste de Jesus. Eu tenho um quadro na minha casa, eu vou tirar uma foto dele à noite, eu vou projetar aqui. Você vai, apóstolo, mas eu não estou aqui à noite. Aí tu vê online. É lindo aquele quadro. Todos os dias eu desço para tomar meu café, está lá aquele quadro na minha frente. É uma projeção tremenda, porque ela consegue, no meio da multidão, tocar a ponta da orla de Jesus. Mas tem uma perspectiva que eu quero te ensinar.
A visão daquela mulher, a atitude que aquela mulher tem, ela tem a ver com um ponto que acontece no Antigo Testamento. Você vai abrir comigo em Josué 20, versículo 3. Olha que coisa fantástica. Abre o texto aí, Josué capítulo 20, versículo 3. Bebe bastante água, tá, irmão, esses dias aí. Você já achou o texto? Olha, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer. Para que vos sirvam de refúgio contra o quê? O vingador do... Como é que é o termo do indivíduo? Vingador do sangue. Guarde bem essa palavra. O vingador do sangue. Quem que é essa pessoa? É uma pessoa que um parente dele, um amigo dele, um ente querido, foi assassinado por outro. Só que morreu, necessariamente não é nem um homicídio aqui nesse sentido. Ele morreu não de algo intencional. Por exemplo, alguém pode ser atropelado e morrer, mas quem atropelou não queria matar. Alguém pode provocar um acidente e matar alguém. Só que no Antigo Testamento, como é olho por olho, dente por dente, o que acontecia? Matou, morre. Esse indivíduo que matou alguém sem intenção, se ele não tivesse a fuga para a cidade de refúgio, olhe para mim, para a cidade de refúgio, ele podia ser morto por aquele chamado vingador do sangue. O vingador do sangue vinha com faca, vinha com pedra, vinha com fogo. E se ele matasse aquele indivíduo em praça pública, o vingador não era preso. Por quê? Ele está dizendo, eu estou matando ele porque ele matou meu filho, ele matou meu amigo, ele atropelou meu amigo, eu vou matar ele agora aqui. Acabou. Só que só tinha uma solução. O que cometeu o crime corria para onde? Para a cidade de refúgio. A cidade de refúgio ficava a meio-dia de viagem de todas as cidades, eram 7. Então, Volta Redonda, como é que seria uma cidade de refúgio? Uma cidade próxima daqui, andando a pé, meio-dia de viagem, 4, 5 horas de viagem, não pego o 12 horas de viagem não, meio-dia no caso de claridade. Então, eu ia ter como correr, como andar em direção à cidade de refúgio. Quando eu fugisse para a cidade de refúgio, o vingador do sangue estaria vindo atrás de mim. Por quê? Olha o que diz o capítulo 20 de Josué, versículo 9. Preste atenção. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habita entre eles, para que se refugiasse nela todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Então ele correria até lá, e ele se protegendo. Mas eu, por exemplo, eu sou esse homicida, eu estou correndo, o vingador do sangue está a 500 metros de mim, e eu estou fugindo. Só que a cidade de refúgio, preste atenção, havia anciãos que ficavam à porta. Esses anciãos faziam o caminho, eles trilhavam aquele caminho sempre. Sabe para quê? Para limpar o caminho, para não ter obstáculo. Para aquele que está correndo não tenha dificuldade de chegar no lugar do refúgio dele. Então os anciãos faziam questão de cuidar do caminho, criando pontes, criando caminhos, para que a fuga fosse perfeita. Até o menos conhecedor chegaria até lá. Tem um texto de Isaías que fala sobre isso. Que aquele que nem conhece o caminho vai achar um caminho claro, objetivo, que é a cidade de refúgio. Se eu cheguei na cidade de refúgio, não entrei, mas eu coloquei a mão no muro da cidade, preste atenção, e o vingador está a 10 metros de mim para me matar, ele pode me matar? Não, acabou. Ele não pode me tocar, ele não pode me matar, ele não pode me condenar, porque eu fiz o caminho e entrei no meu refúgio. Aí nesse período ele vai ficar lá dentro. O vingador vai ficar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai cansar de esperar. Porque ali dentro ele vai morar, ele vai viver, e ele só vai sair de lá. Olha o que diz o versículo 6. Olhe bem, capítulo 20 de Josué. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Ele vai morar nessa cidade, querido, o tempo que o sumo sacerdote viver. Agora, se o sacerdote tiver muita saúde, você sabe que dentro dessa cidade tinha muita gente orando para o sacerdote morrer, né? Esse povo queria que o pastor morresse. Você sabe que a gente não vive nesse tempo, mas tem gente que faz oração ainda, né? Eu não sei que ódio é esse que alguma pessoa que sai da igreja encontra depois que sai.
Há dias atrás alguém dizendo, apóstolo, a pessoa saiu daqui e falou tão mal do senhor, mal da igreja, mal. Eu falei, mas quem? Aí eu falei, como? Porque alguns parece que literalmente eles querem que a casa caia, né? Mas olhe para mim, voltando aqui ao assunto. Ele só podia voltar quando o sumo sacerdote vigente morresse. Até então ele mora ali, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas quando morreu, ele pode voltar para a família dele. Isso o vingador do sangue encontrar ele na rua, pode matar? Não mais, porque ele estava protegido. Aí eu digo a você uma coisa fantástica, querido. Por que esse lugar representa a história que eu lhe contei? Porque quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, Jesus foi a cidade refúgio dela. Naquele momento, ninguém podia acusá-la de mais nada, porque o poder de Deus veio sobre ela, ela foi perdoada, ela foi curada, ela foi liberada, porque ela tocou no muro, ela tocou na orla, ela tocou só na ponta, ela estava fazendo algo profético. Cristo, querido, é a nossa cidade refúgio. Nós não precisamos fugir para uma estrutura, nós fugimos para Ele, e Ele é o nosso sumo sacerdote. E a notícia que eu tenho para te dar é que Ele já morreu na cruz do Calvário, então você está livre do seu cativeiro, porque Ele já morreu, o nosso sumo sacerdote já morreu. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. E por último, querido, fala para o teu irmão, saia da caixa. Ah, querido, Romanos 7, 23 a 25, eu preciso ler esses textos com você. Quem está recebendo essa palavra? Não tenha medo do desconhecido não, querido. Do cisne negro, da girafa branca e de outros ou outras tragédias como 11 de setembro, tsunami 2004, porque na verdade o que guarda você é o Senhor. Mas aprenda com Paulo, apóstolo Paulo em Romanos 7, 23, mas vejo que meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amado, quando forças opostas lutam dentro da sua mente, entenda que o que ou quem controla a sua mente, controla você. Que ou quem controla a sua mente, controla você. Hoje o assunto mais no auge, volto a dizer, é o coronavírus. Não tem como negar essa informação. Você vai chegar em casa, qualquer acionamento de internet, televisão, vai ser o assunto vigente. O que você precisa entender? É que o medo tem sido a grande ferramenta que o diabo tem paralisado as pessoas. E hoje o coronavírus não paralisa, o que paralisa é o medo, é o pânico. Acredite, estou falando para você. E por isso muitas pessoas não compreendem o apóstolo Paulo quando fala que ele não está cabendo dentro dele mesmo. Que ele está numa caixa chamada carne, que está limitando a mente dele. Porque ele quer pensar nas coisas de Cristo, mas o pecado, a carne, aquela caixa, está prendendo ele dentro de uma mentalidade fechada. Eu estava falando hoje lá em casa, porque o nosso filho Zac, dos 4, é o que tem a mais habilidade da fala. Ele realmente herdou da mãe esse negócio. Então, ele acorda falando e dorme falando. Aí eu falei, meu filho, você sabe que o cérebro é distribuído em duas partes, o interno e o externo. O interno é pensamento. Agora, qual que é a parte externa do cérebro? É a boca. Mas isso não é só uma conclusão humana, isso é no hebraico. É a parte que mais se comunica, é a parte, na verdade, tem a ligação com o seu cérebro, que é a boca. Quando você fala, o teu cérebro se torna real. E quando você está calado, ninguém sabe o que está aí dentro. Você abriu a tua boca, todo mundo reconhece que está aí dentro. E eu estava dizendo para ele, meu filho, fala menos um pouquinho, né? Uma brincadeira, ele é uma paixão lá em casa e segura a onda, porque os 3 estão fora e um vale por 3, né? Então ele fica ali o tempo todo nos consolidando. Mas sabe uma coisa, querido? As palavras são a voz do coração. Vamos repetir? As palavras são a voz do coração. Então, a sua boca, ela vai sempre expressar o que está aí dentro. É a parte externa do teu cérebro. Então, irmão, de novo eu vou te dizer uma coisa. Guarde a sua boca, irmão. Porque é exatamente aí que vem as falências. É exatamente aí que vem as destruições, as separações, as angústias, a ansiedade. Tudo mais que você não dentro já.
Tem um pensamento dentro de você. Por isso você não busca Deus fora, você busca Deus dentro. Porque Ele já soprou dentro de você. Existe uma palavra no Antigo Testamento que é ligada ao pneuma, que é ruab. Não é o ruach, é o ruab, quer dizer ar em movimento. Ar em movimento significa que, olha bem essa frase, você vai ter acesso a ela. Esse poder vindo do Espírito Santo planta dentro de você um desejo de sair de onde você está indo, para que você possa ir onde Deus quer que você vá. Então esse ruach, ou ruab, aliás, esse ar em movimento, ele sopra o tempo todo te tirando da caixa. Ele quer tirar da carne, ele quer tirar da mente fechada, ele quer te levar a um novo ambiente da tua vida. Está dando para entender ou não? Ele sopra o tempo todo, ele se movimenta dentro de você, querendo arrancar você da limitação, desse mundo fechado. Nesses próximos dias você precisa estar dentro desse ambiente de Deus. Você tem que ter palavra de Deus, você precisa crer no Deus, você precisa estar guardado em Deus. Então você tem que entender, querido, que esse poder está tirando você da caixa, está dizendo, eu não posso ficar dentro dessa caixa de carne, eu não posso ficar limitado nessa caixa de carne. A tendência natural, querido, é você ter aquela noção, aí vai denunciar agora a tua idade. Você lembra do filme ET? Um dos brinquedos mais interessantes lá na Disney é esse aí. É simples, uma bicicletinha que tu sobe e fica andando pelos lugares. Você sabe o que ele queria? Minha casa. Porque por mais bem recebido, estou falando grego para alguns, à noite eu vou ter que pensar em outro filme. A faixa etária da noite muda um pouquinho. Star Wars. Desculpa, tá, gente? É um 51 falando aqui, uns 51 anos falando. Mas esse filme foi de 82. Está tão antigo assim? Tá, né, Cleusa? 82. Mas para quem não sabe, eu vou te explicar. É um ET que foi muito bem recebido aqui na Terra. Ele foi muito bem alojado aqui na Terra. Ele foi amado. Mas sabe o que aconteceu? Ele queria voltar, minha casa, ele queria voltar para a casa dele. Assim é o que está dentro de você, querido. Você está até se dando bem aqui, está ganhando dinheiro, fez amizade, casou. Irmão, mas entenda uma coisa, essa aqui não é a tua casa, irmão. Porque a nossa mente é engraçada, a gente está, não, apóstolo, eu não falo dessas coisas não, que eu não quero nem que Jesus volte agora, eu quero casar primeiro. Tem gente que fala isso comigo. Mexi aí, né? Não, eu quero ter filho primeiro, eu quero não sei o quê. Irmão, porque a gente perdeu a noção do Maranata. O Maranata, ó, vem Jesus, a gente não está entendendo que está lá, querida, é o lugar mais tremendo da história da nossa vida, da nossa existência, da eternidade. Só que essa alma, que esse espírito está dentro de você, está batendo nessa caixa de carne. Só que enquanto você não volta para lá, porque o espírito volta para onde, irmão? Depois você morre. Volta para Deus, só que é enterrado e vira pó. Agora o espírito, que é você mesmo, volta para Ele. E é o lugar que Deus te trouxe. Então você tem saudade do que você nunca teve. Você tem saudade do que nunca viveu. Você tem saudade de algo que Deus soprou dentro de você. E dentro da gente a gente tem uma paz quando fala do poder de Deus, da presença dEle. É como se o céu ficasse um pouquinho dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? E você tem uma convicção de Deus. Então, amado, sai dessa caixa. Deixa esse poder de Deus se mover. E viva fora dessa carnalidade humana, de ansiedade, de angústia, de depressão. Sai desse negócio, creia que com corona, sem corona, o que vier, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com tua casa, Deus é com tua vida. Pode dar salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus. Se ponha de pé nesse momento, querido, eu quero orar por você. Quem recebe essa palavra? O medo do que? Qual que é o tema da palavra? O medo do que? Desconhecemos. Não tenha medo do que você não sabe ainda. Eu não sei o meu dia de amanhã, mas eu sei que o anjo do Senhor, ele já está na minha frente, guiando o meu caminho. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Eu ia ler os textos, mas eu quero aproveitar o tempo agora para a gente orar. Quando o povo de Israel, querido, ficou durante 400 anos no Egito, eles precisaram sair numa madrugada da Páscoa. Aliás, se prepare para a nossa Páscoa esse ano, hein? Meu Deus, precisa, a gente faz vários cultos, né? Olha bem, naquela noite que eles saíram, Deus fez uma promessa para eles. Eu vou mandar o anjo ir à sua frente de vocês, para guiar o caminho de vocês, no futuro de vocês. Só que esse anjo, querido, ele ficou escondido entre as nuvens. Ele ficou escondido na coluna de fogo.
Ele ficou escondido na coluna de nuvem. Ele ficou escondido de um jeito que o povo não via. Só que quando chegou lá em Josué, quando ele tem uma experiência tremenda, que Moisés já não estava mais com eles, Josué 5:13 a 15, não precisa abrir o texto não. Você vai ver que Josué estava de pé, mas pode projetar o texto. De pé, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e lhe disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Depois continua a conversa. Irmãos, esse anjo aqui, por 40 anos, esteve com o povo sem eles verem ele. Ele estava no meio da coluna, no meio da nuvem, na travessia do Mar Vermelho. Diz a palavra que esse anjo foi para trás, está claramente lá. Só que quando Moisés se vai, o povo atravessa, eles estão para poder ver a primeira muralha da cidade cair, que era de Jericó, o anjo se materializa. E ele diz, acabo de chegar. Porque na verdade, ele se tornou visível para Josué. Era um homem, um soldado, com uma espada na mão. E esse era o anjo que por 40 anos Deus falou, eu mando ele na frente de vocês, para que a minha promessa se cumpra na vida de vocês. Só que quando eles atravessaram a promessa, é como se o trabalho dele tivesse terminado, aquela etapa, porque é a mudança de anjo, tá, irmão? Isso é uma pregação para outro dia. Então aquele que chega ali diz, agora, eu estou visivelmente para você, Josué. Eu sou um soldado do céu que desci para te ajudar. Eu sou um guerreiro de Deus que foi levantado hoje para poder conduzir você nessa próxima etapa. Irmãos, Ele sempre está com você. Você pode dizer, eu não estou vendo, mas Ele sempre está com você. Mas a Josué, ele se materializou por quê? Porque eles haviam passado uma etapa. Irmãos, sempre houveram as dificuldades, e elas sempre virão. A grande questão é quem, aonde está a minha vida? Em que eu estou pautando a minha vida? Por isso hoje, querido, eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar como sacerdote sobre a vida de vocês. Aqueles que estão na internet, as nossas igrejas espalhadas. Eu quero abençoar o meu rebanho que Deus me entregou. Eu quero orar por cada família, aqui dentro ou fora daqui, para que a bênção do Senhor permaneça sobre você. Praga alguma chegará à sua tenda. Eu quero ler esses demônios que atuavam no deserto, no meio do povo de Israel. O nome deles mudou. O nome deles mudou por causa do idioma, mas a regência é a mesma. O Salmo 91 abre um caminho para nós. Eu vou orar fechando a brecha sobre cada um deles. Você vai pensar em você, seus filhos, a tua família. Nos próximos dias, pode ser que terão dias, eu não estou profetizando nada aqui, mas talvez a gente possa até não reunir aqui. Tomara que não aconteça isso. Mas se acontecer, eu vou estar aqui online, você vai estar na tua casa. Eu vou estar liberando sala na tua casa, na tua célula, a bênção de Deus sobre a tua vida. Não se precipite, até domingo que vem tem culto domingo que vem, tem amanhã, tem quarto, todo dia. Mas se eu precisar decidir, você vai saber. Mas hoje, aqui, eu quero te abençoar para os próximos dias. Porque eu acredito que Deus me deu um rebanho para apacentar. Eu preciso abrir o seu entendimento. Eu preciso te ensinar a esse respeito. Eu não estou subestimando as batalhas que virão. Eu estou só colocando você no teu lugar. Sai dessa caixa da carne aí, querido. E volta para o lugar que Deus realmente tem para você. Tem um movimento o tempo todo soprando dentro de você. Porque é um ar em movimento. Ele está tirando você. E você puxa, não puxa não. Sai dessa caixa de limitações aí. Em nome de Jesus. Amado, o Salmo 91 de 1 a 12 vai mostrar para nós cada uma das ações demoníacas. Eu vou ler, você pode ficar com o olho aberto, não tem problema, se quiser fechar, fecha, e você vai receber aí. E depois eu faço a oração final. Um dos demônios que atuam, querido, no Antigo Testamento, e que hoje atuam com outro nome, chamado laço do passarinheiro. Ele é conhecido como laço do caçador traiçoeiro em hebraico. Laço do caçador, malcodete, instrumento de captura, ele causa armadilha. A palavra é usada quando homens iam capturando em cidades despojos, até mesmo reinos. Significa que todo tipo de instrumento de captura. Agora perceba bem, é chamado como armadilha de um caçador. Só que caçador é específico, não caça o que não come.
Ele caça a presa, a sua presa, e faz a cadeia alimentar, ou seja, ele caça só o que ele consome. Esse demônio, querido, ele atua com medo, mas ele atua segurando pessoas, ele paralisa pessoas. É um laço do passarinheiro. E eu declaro em nome de Jesus que essa primeira ação de demônio não encontrará nenhuma morada dentro de você, na tua casa, na tua família, na tua geração, nas tuas finanças. Em nome de Jesus, eu declaro o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Eu lhe protejo agora a partir dessa palavra. O laço do passarinheiro não virá sobre você. O segundo é a peste perniciosa, peste que assola tenebrosamente em hebraico. Olha como ele é chamado: veneno mortal, praga mortal, ameaça de destruição pela Septuaginta, causa necrose no corpo, nas células, veneno das calamidades, praga que ronda na escuridão. Esse demônio, querido, é uma peste, e ele vai se reinventando de tempo em tempo, mas é uma peste. Deus já disse lá no deserto: o meu anjo vai na tua frente, e a peste perniciosa não vai entrar sobre você, não chegará à tua tenda. E eu profetizo sobre você: a peste perniciosa não virá sobre você. Esse demônio, aqueles que estão me vendo na internet, cada um que está vendo essa gravação, eu profetizo em cada uma de nossas igrejas, eu declaro em nome de Jesus: você não será tomado pelo medo, porque a peste não chegará sobre você. O terceiro se chama terror noturno. Terror noturno, conhecido como terror que campeia durante a noite. Ele trabalha de noite, querido. Ele rouba o teu sono, ele provoca uma ansiedade, ele tira a sua produção, porque você dorme mal, fica doente, você não produz, você não prospera. Ele é chamado como pavor da noite. A ação principal desse demônio se chama paralisia. Ele paralisa o indivíduo, ele é o terror da noite. Mas esse terror da noite vai lá para o cafundó do Judas. Aqui não, na sua casa não, na casa daqueles que buscam a presença não. Há uma liberação de Deus sobre a tua vida. Eu declaro: o terror noturno não virá sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus é o guardião da sua palavra. Ele diz: eis que envio o meu anjo vai na tua frente, nenhum terror noturno virá. O quarto, seta que voa de dia. Ele é conhecido como flecha que busca o seu alvo durante o dia em hebraico. É a flecha que voa de dia, flecha que tem o seu nome. É conhecido como rofesh, seta que voa o tempo todo durante o dia para tentar te pegar. Ele usa pessoas lançando uma palavra de incredulidade. Ele usa pessoas para arrancar você da comunhão da igreja. É uma seta, uma notícia na televisão, uma notícia na internet. É uma seta que entra na tua mente, rouba a tua paz, tira a tua alegria. Mas eu declaro: aqui não, aqui não. Não encontrará o teu nome, não encontrará o teu nome, não achará você, porque o seu nome, a sua vida está com o sangue do Cordeiro. É um míssil que não vai te atingir, porque não vai atingir você, porque a bênção está sobre você, em nome de Jesus. O quinto é peste que se propaga nas trevas. Peste que se propaga nas trevas, peste que se move sorrateiramente nas trevas. Ele é conhecido como peste no sentido de destruição. A palavra hebraica para ele é debar, é exatamente lugar sem palavra, lugar sem sentido, lugar destruído. Olhe bem, há uma ação desse demônio, querido, em nosso tempo. O nome dele é outro, mas a regência é a mesma. E por isso eu declaro essa peste que propaga nas trevas, que se move sorrateiramente, ou enquanto você dorme, ou enquanto você não dorme, mas pela noite, pela escuridão. Ele vem trazendo confusão na tua mente. Ele também tem o nome de Nosferatus. Ele atua na mente, ele rouba de você o conhecimento da vontade e da palavra de Deus. Eu repreendo esse demônio agora, eu repreendo essa seta em nome de Jesus, repreendo em nome de Jesus essa peste que se propaga nas trevas. Eu lhe repreendo com o sangue do Cordeiro, eu lhe repreendo. E o sexto é mortandade que assola. Que horas? Eu esperei agora, porque eu preciso ser na hora. Amado, aqui não é metáfora, não é poesia. Meio-dia é meio-dia.
Meio-dia, meio-dia. Quando Jesus morreu, houve escuridão ao meio-dia, porque Deus queria mostrar que o sol da justiça estava sendo morto. Mas na verdade quem domina não é a escuridão, quem domina é Ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele trouxe luz no meio das trevas. A mortandade que assola ao meio-dia é chamada de destruidor que ataca ao meio-dia. Ele é conhecido como praga que devasta ao meio-dia. Ele é chamado de açoite que traz destruição ao meio-dia. Esse demônio, querido, da casta dos demônios, é o mais forte de todos. O pior horário do dia é o meio-dia, horário da desistência, horário da morte, onde acontece morte no mundo todo. Mas eu repreendo esse demônio, eu repreendo em nome de Jesus. A mortandade que assola ao meio-dia é meio-dia agora, mas ela não vai atingir você. É meio-dia agora, mas o Senhor está renovando os teus anjos. Ele disse: eu mandei o meu anjo na frente. Não foi à toa não, eu mandei porque quando a mortandade chegar, não vai te atingir, porque a minha bênção está sobre aqueles que me amam. Eu repreendo com o sangue do Cordeiro toda a mortandade do meio-dia. Eu declaro: não haverá desistência, não haverá desistência, não haverá desistência do meio-dia. Os casamentos não serão atingidos, as igrejas, os ministérios, ninguém vai desistir nesse lugar. Aqui ninguém desiste, aqui ninguém desiste. Nós andamos na presença daquele que é o Senhor da nossa vida. Aleluia. E por último, glória a Deus. E o sétimo é a praga. Praga. Calamidade. Diz: nenhuma calamidade aproximará da sua tenda. Praga significa desgraça. Presta atenção, querido. É a última ação aqui de demônios. A desgraça, a palavra diz, é tirar você da graça de Deus. É tirar você do direito que você tem. É tornar você devedor daquilo que você não deve mais. Já nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o diabo provocando em você uma fraqueza espiritual, tirando a convicção de Deus na tua vida, dizendo: Senhor, será que o Senhor está comigo? Claro, não é o quanto você o ama que determina, é o quanto Ele te ama que determina. Ele diz: eu mandei o meu anjo na tua frente. Você não está entendendo? O meu anjo vai para cumprir o que eu mandei cumprir na sua vida. Ele está debaixo da minha ordem, não da sua ordem. Ele vai abrir caminho, por isso a desgraça, a praga não chegará à tua tenda. Levanta suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus, cada liberação que fiz hoje aqui, cada palavra, Deus, eu não sei a próxima semana, não sei o final do mês, eu não sei, Deus, mas eu sei, como Josafá disse: os meus olhos estão postos no Senhor, e por isso eu coloco cada ovelha desse rebanho, eu coloco cada ovelha do Projeto Vida, eu coloco as igrejas do Brasil, eu coloco meus colegas pastores, mas em especial, aqueles que estão agora me vendo, me ouvindo. Pai, eu declaro em nome de Jesus, cada uma dessas ações de demônios não entrará em nossos lares. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor, a bênção do Senhor está sobre a nossa casa, está sobre a nossa vida. Assim eu declaro. Quantos recebem, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor, diga aleluia. Agora cuidado para você não errar numa coisa, querido. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu creio. Não julgue alguém que por um acaso começar a ter uma enfermidade e dizer: esse irmão não orou. Não é isso que eu estou te ensinando. O que eu estou te ensinando, querido, é que não importa o que vai acontecer. Não importa até mesmo se algo aconteça contigo. Isso não significa falta de oração. O que vai determinar é a postura que você toma diante das circunstâncias. Quem está me entendendo, meu amado? Ah, pastor, não creio. Eu creio. E eu declaro em nome de Jesus. Mas eu não sei o que amanhã vai acontecer. Eu só sei de uma coisa: o meu Deus, Ele está comigo. A questão não é onde eu estou, é quem está comigo, irmão. Então, como foi dito, se Deus não te livrar
Da cova, Ele te livra onde? Na cova. O que importa é você entender uma coisa: Ele vai te livrar, Ele vai te guardar. Ah, como eu quero que hoje à noite você chame o máximo de pessoas para estar aqui para ouvir essa palavra. Você está entendendo ou não, querido? Ou na internet, mandar ouvir, porque muita gente precisa ter essa direção de Deus. Mas eu não posso terminar hoje sem perguntar se tem alguém que nos visita hoje, tem alguém que está aqui com a gente hoje, ou mesmo que não seja visitante, e quer entregar sua vida para Jesus, quer fazer a oração dizendo: Jesus, entra na minha vida. Alguém, vem, levanta a mão, vem aqui na frente, assina-se com a tua mão. Você que hoje quer, porque você ouviu a respeito dele, Ele é o único que pode nos guardar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Há mais alguém? Sai do teu lugar. Você que hoje quer a bênção e a proteção de Deus, dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Tem mais alguém? Você trouxe alguém? Tem alguém visitando? Tem alguém que ouviu essa mensagem? Tem alguém que está dizendo: olha, eu quero isso sim, eu preciso dessa certeza. Ah, não é só por causa dos últimos acontecimentos. Não. Mas talvez os últimos acontecimentos estão me fazendo pensar. Ah, vem. Tem mais alguém? Eu estou feliz porque já tem festa no céu. Ah, já tem festa no céu. Mas eu sei que talvez você está aqui hoje dizendo: meu Deus, será que Deus pode me ajudar? O que vocês acham, igreja? O que vocês acham, igreja? Deus pode ajudar ou não? Levei até um susto. Se eu tivesse aí de visitante, eu não ia aceitar Jesus, não é? Deus pode, querido. Não só pode, como Ele tem nos guardado. Talvez você está hoje até mesmo ansioso, em pânico. Mas Deus é aquele que, quando você confessar: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, como esse jovem que está aqui na frente, como esse jovem aqui, Deus hoje começa uma nova história na tua vida, querido. Qual que é teu nome? Vê o nome. O Vinícius hoje, querido, está tomando a decisão mais importante da vida dele. Sobre ele agora. Porque o Senhor está dizendo: eu mandarei o meu anjo à sua frente, para cumprir as minhas promessas e a minha palavra sobre a vida dele. Vinícius, seja bem-vindo a essa casa. Deus abençoe você. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Dá um aleluia! Guarde o seu coração, querido. Lembre-se da mensagem que dei antes da mensagem, que foi o quê? Seja fiel ao Senhor, para que o devorador seja repreendido da sua casa. A oração do Salmo 91 não repreende devorador financeiro não, querido. É outra coisa. Seja fiel. Eu sinto hoje que alguns que ouviram essa mensagem, presta mais um minuto só, sentem talvez de entregar a sua semente que não entregou aquela hora. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O nosso sistema aqui de oferta, ele é muito seguro. Se você estiver numa segunda-feira passando aqui na frente, se acontecer, apóstolo, não teve culto, você pode entrar aqui na igreja e colocar a tua oferta, fazer a sua oração, que essa oferta está guardada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes você não entenda isso. Acabou o culto, Deus falou comigo nessa palavra: meu Deus, eu não posso. Põe a tua semente, não precisa esperar. Porque sai dessa caixa, irmão. Sai dessa caixa. Eu estou dizendo porque durante a semana a gente não sabe. Aí você passou aqui: ah não, mas eu não posso deixar de colocar o meu dízimo. Vem, porque sempre vai ter alguém cuidando, olhando, e você vem, pode colocar ali dentro, é seguro. Você vai colocar a tua semente, ela vai ser depois revertida nos projetos da igreja. Deus abençoe vocês, amo vocês. Não dê um abraço no teu irmão. Faz assim, ó. Você não aguentou, né? Você não aguentou, né, irmão? Muda os hábitos, irmãos. Dá um abraço de longe. Até 6 horas da tarde. Deus abençoe vocês.